minha gente, não tem quem acredite, nós fomos fazer a produção de um programa em Mata de São João. Eu era o Bonodori, eu, Joalva e Marcos. Vamos os três. No carro de Marcos, não foi? Foi. Fomos os três. Gente, fomos fazer essa produção. Chegando em Mata de São João, a gente estava procurando um hotel. Um hotel, achamos um hotel rápido, entramos no hotel. Um hotel meio assim diferente, né? Mas imagine eu e Joalva juntas. Claro que a gente não reparou nada. Era um corredor imenso, escuro. Ficamos nós num um quarto assim meio sombrio. Ficamos nós em um quarto e Marcos lá no final do corredor. À noite, o que nós ouvíamos de passos, de umas coisas estranhas naquele hotel. No dia seguinte, foi o susto. O que foi o susto mesmo, Jô? Me lembre. O susto foi porque quando nós chegamos, tinha um homem no corredor sozinho. Nós entramos, fomos pro quarto, fechamos o quarto, mas ele ficou meio assim com medo. E aí depois começa alguém a tentar entrar no quarto, bater na porta, forçar a janela, e a gente já desesperado, querendo chamar Marcos, só que o celular de Marcos tinha ficado dentro do quarto, que ele tinha ido levar a gente no quarto, ele deixou, por acaso, o celular dele lá, e nós ficamos sem ter como nos comunicar com o Marcos, e morrendo de medo, com medo do homem entrar, achando que era o homem que estava na varanda, achando que o homem entrava. E olha essas duas belezas. E na verdade era Marcos que estava abusando a gente. Fora disso, antes disso, quando nós fomos fazer a festa, a gravação da festa, nós não sabíamos onde era o. Eu já tinha ido, mas foi de dia, a gente não sabia como chegar na colônia. Não. Na colônia dos japoneses. Japonês. A festa. E aí a gente consegue um senhor para ir com a gente e indicar, porque ele disse, você me dá uma carona que eu moro lá perto e eu digo a vocês onde é. E ele foi conversando junto de mim, no banco de trás, ele foi conversando, mas ele cheirava tanta bebida que eu falei, meu Deus, se acender um fósforo aqui, ele explode. E ele começou a de milhares de conversas com ele, e ele falava das quantas mulheres ele tinha, de quantos filhos ele tinha, e vamos conversar, e eu já tonta também de estar ali do lado dele, né? E ele ia conversar, ok, se eu não me engano era seu Ivo, alguma coisa assim. Chegamos no local, tudo escuro, ele disse, aqui, ó, vocês seguem aqui à esquerda, é a festa, e eu moro, mas você vai ficar aqui no meio do nada? Não, mas eu moro por aqui. E ele sai do carro. Ele sai do carro e some. Ele simplesmente... Porque tava... Será que a gente deu carona a um fantasma? Ele simplesmente sumiu e a gente fazia, Marcos, cadê ele? Aí Marcos começava a abusar, né? Ele era fantasma, mas não sei o que, um fantasma com aquele cheiro de bebida. Nossos fantasmas também não são convencionais. Nem um pouco. E aí, a gente falando da produção da Rede Aniceteira, aí pensando aqui no nosso tema, eu estava aqui a pensar no cumprimento da 10.639. E aí, lembrando, a 10.639 é de 2003. Nós começamos a produzir por 2009 em diante. Se hoje a 10.639 e a 11.645 ainda são coisas, são novidades, e a gente até compreende, apesar da gente ter uma ansiedade de que as coisas funcionem, a gente compreende porque a gente está falando de história. Então, a gente não quer que vai 17 anos de 10.639. Uma história de 500 anos, 500 e 400 e poucos anos, eu diria 500 anos de história única, a gente não vai imaginar que em 17 anos tudo vai se resolver. Então, nós estamos num processo. E pensando nisso, lá em 2009, talvez ainda não com esse objetivo de cumprimento da Lei 639, mas a gente já fazia coisas voltadas a isso. Pensando no Máquina, o Máquina tem 2 edições relacionadas à educação para relações étnico-raciais.
Uma para a educação formal e uma voltada para a educação não formal, inclusive. E uma de literatura negra também. Isso, exatamente. Fizemos também. Exatamente. Então, assim, o almanaque, se a gente for pensar nas pautas do almanaque, inclusive esse foi o objeto de estudo do meu mestrado, que foi o Almanaque Viramundo especificamente, porque foi um programa que nós trabalhamos de forma bastante efetiva, inclusive. E aí eu faço essa pergunta, né? Até que ponto a 10.639 estava sendo cumprida nessa produção, e aí eu levanto algumas pautas. E aí, mas pensando nisso e pensando assim, não como pesquisadora, mas como pessoa que estava ali produzindo, aí eu venho lembrar de pautas, e aí veja se você lembra. Por exemplo, Geraldo também, estou chamando você para conversa. Anônimos de superação. E como a gente está falando de mulher, eu poderia falar de Eduardo Tavares, por exemplo, o fotógrafo, né? Mas vamos voltar para a mulher. Então, nós temos Mara Tavares, Mária Teles, Dona Magnólia, Dona Julita, né? Lembra dessas pautas? Vamos falar especificamente de Dona Magnólia, que não sei se você lembra. Era aquela mãe que morava na Cidade Baixa, em Salvador, e o filho estudava em Mussurunga. E ela saía todos os dias para levar o filho à escola. E aí ela ficava na escola de bobeira, e ela disse, não, sabe uma coisa, eu vou me matricular na escola. E ela se matricula na escola. No Sucupira. No Sucupira. Newton Sucupira, que era uma escola profissionalizante, ela morava na Cidade Baixa. E, na verdade, ela não era a pauta do programa. Né? Eu acho que o mais interessante é isso. A gente fala da Lei 10.000, depois a gente chega na Lei do 11.000. Hoje, eu faço parte, Ju, de um comitê, que é um comitê intersetorial, que fala não só da lei. A gente está agora querendo dar o próximo passo, que é o acompanhamento da implementação da lei. Embora nós saibamos que a lei ainda em alguns espaços não foram implementadas. Então, nós lidamos, por exemplo, com questões de escolas, instituições que não leem determinado livro porque traz a temática negra, né? Ainda 2020, né? 2020. A gente fala da Lei 11.000 e retorna para a Lei 2.000. Agora nós começamos a discutir um currículo numa perspectiva, claro que já tinha, eu sei que muita gente tem feito, as universidades têm encampado isso, muita gente tem feito, muitos professores, um esforço desde então, desde 2008, para a implantação dessa lei, mas assim, é incrível como a gente fica nesse processo contínuo, né, gerundista, de implementação de uma lei que não consegue ser implementada nunca, porque esbarra em questões culturais. Então, Dona Magnólia, ela era uma mulher ela tinha o quê? 50? Eu acho que 50? Talvez menos, eu acredito. Mais ou menos isso, entre 50 e 60, né? Entre 50 a 60 anos, e ela morava num lugar, obviamente, né, que era um lugar de baixo poder de compra na Cidade Baixa, e o filho queria fazer um curso técnico, mas o curso técnico só tinha no Newton Sucupira, lá em Mussurunga, né? Então, ela saía 4 horas da manhã com o filho, porque ela não queria perder o filho dela, e ela dizia isso o tempo inteiro. Eu venho com ele porque eu não quero perder o meu filho. Isso. Então, ela ia para a escola com esse menino, acompanhava esse menino, o menino ficava, fazia o estágio, enfim, e ela acabou, né, encontrando como mecanismo de sobrevivência, porque foi uma estratégia de sobrevivência, né, se matricular na escola e ser aluna também, embora aquilo nunca tivesse passado pela cabeça dela, a única forma que ela encontrou como estratégia de sobrevivência foi essa. E as mães negras, né, o tempo inteiro, né, a história de Dona Magnólia não é uma exceção, ela é uma regra, né, ela é uma regra. São as mulheres negras, né, eu acho que isso é importante. Eu sempre conto essa história, porque eu acho que essa história sempre eu tenho aqui agora, não sei se Rimi está por aí, se Roberta está por aí, né, são pessoas importantes, e eu falo importantes porque viram o início disso tudo, né, Cleim, eu vi que entrou aí, Magna também.
Eu lembro que o quanto eu caminhava para chegar na universidade. E o fato de estar na universidade, o quanto eu tinha, o esforço que eu precisava fazer além para ser reconhecida naquele período, né? Para ser valorizada. A gente precisa o tempo inteiro provar, né, que somos melhores. Porque se a gente não faz esse esforço, nós entramos no demérito. E aí é que está o problema. Então, a nossa arma continua sendo o estudo como ferramenta de transformação social. Nós temos uma lei que precisaria... É uma lei, está regulamentada, é isso aí, desde 2008, mas ela nunca é implementada, ela é implementada parcialmente. O tempo inteiro você tem que ficar discutindo a intolerância religiosa, porque alguém se acha no direito em nome da fé, ir lá e tirar o busto mesmo. Para que esse busto aqui dessa mãe de santo? Então, é uma questão cultural, histórica, de anulação do outro, né? Anulação do outro. A história... E eu fico pensando que a gente tem que ter uma outra perspectiva, né? Não, a gente tem, enquanto mulher, nós temos várias lutas a serem travadas, né? Eu fico brincando, vocês devem ter ouvido muito isso, porque eu falo isso sempre, o tempo inteiro, né? Sou negra, sou mulher, sou suburbana, né? Sou professora. Então, eu já venho estigmatizada. Adoro, eu falo isso o tempo inteiro. Às vezes as pessoas acham que é brincadeira, mas óbvio que na minha brincadeira, até porque toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? A gente precisa, enquanto mulher, e na condição de mulher negra, nós precisamos dar um caldo a mais o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? É uma luta que não se esvazia. É uma luta que é um saco sem fundo. Porque você tem que provar sempre. Né? Imagine que as marcas estão no corpo negro o tempo inteiro e as marcas estão na alma da mulher negra o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela chora pelo marido, ela chora pelo filho, ela chora pelo pai e ela chora por ela mesma. Né? São histórias, quando você retoma a questão de Dona Magnólia, me trouxe agora a mente, não sei se você vai lembrar, porque essa imagem agora, né, ferveu, lá quando nós fomos em Ilha de Maré fazer a pré-produção, você lembra eu não vou lembrar, talvez Geraldo lembre, né, eu sou pisciana, então apaga algumas coisas, aquela senhora do doce de banana, eu não lembro no tacho, eu não lembro o nome dela. A doce de banana. Isso, e ela dizia, eu começo às 4 da manhã para o meu filho sair para vender esses doces às 9, 10 da manhã. E a senhora dorme que horas? Eu durmo 1h, meia-noite. E aquela mulher ali resistente naquele tacho, mexendo. E quem é que lhe ajuda? Ninguém, ela mesma. Isso. Ela mesma. Exatamente. Né? O tempo inteiro você precisa, né, resgatar isso. Eu acho que é mesmo uma questão de identidade. Aí, se você me permitir, eu queria prosear um pouquinho com um texto que eu selecionei que fala exatamente disso, de identidade. Né? E ele é de Riane Leão, né? É uma autora nova, né? Ela está nesse ensaio mesmo de poesia, e eu acho muito massa o texto dela. E ela diz assim, foi uma mulher negra e escritora, de pele e alma como a minha, que me ensinou sobre os vulcões e as rédeas e os freios, sobre os tumultos dentro do peito e sobre a importância de ser protagonista, nunca segundo plano. Se você encostar a mão entre os seios, vai sentir os rastros de nossa ancestralidade. Somos continuidade das que vieram antes de nós. Muito bom. Então, né, essa consciência da história que nós carregamos o tempo inteiro, né?
dos caminhos, e eu lembro sempre, né, eu tenho que falar, porque minha avó é de uma sapiência, né, minhas avós, eu tenho duas avós lindíssimas, duas avós, assim, que quando eu penso, né, no meu jeito de ser e estar no mundo, eu preciso resgatar a história de mulheres. Eu venho de uma família matriarcal, é mulher para tudo quanto é lado, é mulher para tudo quanto é lado. Haja mulher. E assim, nós temos essa consciência, né? A minha avó materna, vendia, hoje eu não aguento um sonho, não me dê um sonho, por favor, não me dê sonho, porque a minha avó materna vendia sonho, né? E ela teve 13, 14, 15 filhos, e para sustentar isso, né? Lembro saindo, né, os meninos, meus tios, pelas ruas vendendo, né, esses sonhos. Não sei se tem alguém da família aí que possa dizer, vendendo esses sonhos. E essa semana eu estava aqui recordando, sabe o que, João? Eu me lembro, bem pequena, que minha avó, que fazia essas coisas maravilhosamente bem, tinha as festas de aniversário, eu já contei essa história para vocês, e as festas de aniversário, ela era o bolo bonito, com aquele glacê de açúcar, sabe? Que ela também fazia bolo para fora, não era assim que a gente dizia? Bolo para fora. Aí ela fazia aquele bolo lindo, aí botava o bolo, sempre tinha que ter o parabéns, a gente cantava o parabéns, não tinha aniversário que passasse em branco, então a gente batia os parabéns, né? E aí eu ficava me perguntando, puxa, eu não corto o bolo, como é que eu corto o bolo? Não corto, nunca cortava o bolo. Aos 10 anos de idade, eu me dei conta. Não era bolo, porque era o bolo, e a gente só comia creme cracker com goiabada e o quisuco. Aí eu falei, cadê o bolo? Aí eu descobri o segredo. Era uma bandeja que minha avó colocava o glacê, porque na época, né, as condições só permitiam isso, e ela não cortava. Aí essa semana eu disse, minha avó, a senhora que inventou o bolo fake? Porque hoje já existe, né? Hoje é moda. Hoje o bolo é fake. Exatamente, né? exatamente. É moda. Então, assim, eram estratégias. Ela criou lá... E nós somos aprendendo. E nós somos aprendendo essas estratégias de sobrevivência, né? Estratégias de nossa história. Eu acho que a gente vai para o enfrentamento, e quando eu falo do enfrentamento, eu falo de um enfrentamento consistente, né? O ano passado eu estive numa turma, né, a convite de um amigo, eu estive em uma turma de EJA, e numa escola municipal em Cajazeiras, e assim, a maioria eram senhoras, né? Senhoras. E aí você fica se perguntando, né? Você tá ali, tem o quê? 60, 70 anos? E uma delas disse assim, meu sonho é entrar na universidade. Ela mesma contando, né? É entrar na universidade. Porque eu fiquei minha vida toda trabalhando e agora meus filhos estão crescidos e eu vou entrar na universidade porque é o meu sonho. E quantas de nós deixamos esse sonho, né? Invalidamos esse sonho por uma questão socioeconômica, né? E aí eu não tenho como não lembrar, né, do fatídico da criatura lá do elevador, do menininho do elevador, né? De apertar, vou apertar aqui e vai para lá, né? E a gente fica falando, eu ouvi, né? Tem coisas que são esdrúxulas. Você leva o filho para o trabalho, isso é ilegal, né? Não deveria, né? Mas sente sua dor quem tem os cortes na pele, né? Claro. Quem não tem um corte na pele, claro, não está sangrando, não pode sentir dor, né? Tá ali com a pele intacta, que era o caso dela, né? Então, assim, ainda hoje, a gente falava da lei, né? Ainda hoje, nós falamos da implementação, e essa implementação não é uma realidade. É verdade. Desde 2008. É verdade. Né? Aí a gente vai pensar agora numa política, não pode existir política pública, né, para algo que você não tem nem consciência, precisa lutar pela valorização.
Exato. Né? A gente ainda continua falando eu tenho, né? Eu preciso ter, por uma questão de sobrevivência, você tem filhos, né? Homens, então eu acredito nessa nova geração de homens. E aí eu falo de homens brancos e, sobretudo, de homens pretos, né? De homens pretos. Por quê? Porque nós precisamos desse amparo, né? Nós precisamos desse cuidado, né? Porque as negativas para a mulher negra é de anulação mesmo. Quando elas não estão na conotação exclusivamente coisificada e sexualizada, né? Ela é de anulação total. Né? Ela é de anulação total. Então, o resgate, a gente precisa reconstruir, se reconstruir enquanto mulher, a gente precisa se reconstruir na ideia do autocuidado, a gente precisa se reconstruir na ideia dessa violência contra a mulher, e aí a gente tem que falar da mulher no seu total, e depois falar da mulher na condição de negra. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Você está falando e eu tô lembrando aqui de Carolina de Jesus, daquele livro dela maravilhoso, Quarto de Despejo, que aquela história é muito profunda. É tudo isso que você está falando aí. Você estava falando e eu estava vindo na história, a história dela, que é uma história de sofrimento, de sobrevivência, não é? E de sensibilidade, como no meio daquilo tudo, daquela situação toda, de todo aquele problema, ela ainda tinha a sensibilidade de sentar e de escrever e fazer a sua literatura. E fazer a sua literatura, né? E aí, você está lembrada de uma pauta nossa? Essa pauta foi de pré-produção, porque depois eu já procurei no Almanac e não aparece. Na Liberdade, Dona Vera. Sim. Você lembra? Que ela era uma pessoa que criava sozinha os filhos, lá na Liberdade. E que ela construía a casa dela. A gente não chegou a gravar. Não chegamos a gravar. Nós fomos para uma pauta de pré-produção. Não sei se Geraldo lembra. E que ela construía sozinha a casa dela. Ela era a construtora. Ela era fazia o serviço de pedreiro na casa dela. Ela era quem fazia a construção e a casa dela já tinha um andar. E ela sozinha fazia, e ela vivia sozinha, e ela criava sozinha os filhos dela. E tudo isso que você está falando são exemplos de vida que a gente sabe que é a realidade que está aí. E que a gente precisa... Lori, que é assim, feríssima em literatura, está aqui na sala, né? E ele, sobretudo, né, da temática negra. Fica aí, ó, João, um convite, tem uma conversa maravilhosa aí, um papo para lá de metro. E ele pergunta, né, quem cuida? Lorival está aí. Sim, nós entrevistamos... Ele participou de uma das pautas também, participou de... Isso, participou. Né? Quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida. Então, eu preciso ter a esperança nesse novo homem, né? Num homem pós-moderno, né? Eu vou chamar de pós-moderno, num homem que se reconstrua enxergando a mulher de uma outra forma, né? De uma outra... Me refiro especificamente à mulher negra, né? Porque essa anulação proposital, e muitas vezes esse comparativo, essa banalização, é exatamente para diminuir mesmo. E ela é histórica, ela é a última, né? Esse esforço o tempo inteiro nessa escolha, né? De se posicionar, de respeito. Se você não exige, né? Às vezes, se você se observar, a gente está o tempo inteiro no ímpeto. E esse ímpeto, compreendam, é o grito que muitas vezes a gente precisou, por uma questão histórica, né? Ser invisibilizado e tornar-se inaudível. Então, agora sai as mordaças, né? E a gente grita mesmo, né? A gente fala mesmo. Eu acho que isso é importante. A gente fala da questão da lei, né? Da implementação dessa lei, mas eu ainda me pego. O engraçado é que é no comitê mesmo,
porque são questões interessantíssimas, porque ali tem todas as pessoas realmente empenhadas no acompanhamento, né, das questões de negritude. E a gente ainda se pega tendo que discutir por que alguém proíbe, né, um livro X, ou tem ou não tem preconceito? Né? O que é ser negro? Que cabelo feio é esse? Por que você anda assim? Ainda hoje a gente precisa estar o tempo inteiro defendendo e falando sobre isso. E aí eu quero compartilhar com você um outro trechinho da Tainá Barreto, que ela é uma coisa... Eu, por exemplo, vivo e você também, né? Porque você é índia. Eu fico brincando porque eu perturbava a Jo, a gente ficava brincando, que eu dizia, não, você não é preta, você é índia. Aí ela fazia, não, mas meu pai é negro, não importa, você é índia. A preta sou eu. A gente brigava, né? Brincando. Meu pai dizia assim, nós somos brasileiros. Meu pai dizia assim, nós somos brasileiros. Eu não posso brigar com quem eu sou. Eu não posso brigar com quem eu sou. Mas eu sou afrodescendente, mas eu também tenho descendência indígena, não posso correr disso. Não tem como. E ela escreve assim, né? Negra ou parda? Sou negra. Não, você é moreninha. Então, onde está a opção moreninha? Ah, não tem. Então, você é parda. Não sou parda, sou negra. Você que sabe. Não sou racista nem nada, mas só porque o seu cabelo é crespo e sua pele é moreninha, não quer dizer que você é negra. Então, o que seria negra para você? Sou negra e pronto, acabou. Preenche, por favor, aí na ficha que ser negra para mim não é ofensa. Para você, tchau e benção. Me amo do jeito mulher negra que sou. Moreninha fica para você, que com certeza não aceita a cor linda que a natureza lhe pintou. Ah, que lindo isso, muito bom. E eu gostei muito também do que o professor Lori está dizendo aqui, que disse que eu sou negríndia. Gostei disso. Lori. Acho que agora eu vou adotar isso, viu? Sou negrinha. Muito bom mesmo isso. Eu vou trazer também um texto, um trechinho de uma citação que também vai render uns comentários bons sobre isso. Angela Davis disse assim: eu não estou aceitando as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. E eu acho que essa é a nossa luta, né? Tentar mudar o que a gente não pode aceitar. Mas vamos combinar que às vezes é um trabalho de... A questão principalmente da lei que a gente está falando, né? Das implementações dessa lei. É um trabalho de beija-flor, viu? Eu me lembro que no mestrado, eu fiz o mestrado, entrei em 2013. E meu mestrado era multidisciplinar e a sala tinha mais advogados e assistentes sociais e 2 ou 3 professores. Uma amiga minha que era fisioterapeuta, eu e uma outra que era professora. Ela era historiadora e eu professora de língua portuguesa. E aí perguntavam, qual é o seu objeto de pesquisa? Aí eu falava, o cumprimento da 10.639 em políticas públicas. Aí falava da Regiane Teixeira e as pessoas perguntavam. Olha, a sala tinha maioria advogados. O que é a lei 10.639? Em 2013. Eram 10 anos já de lei. E aí eu tinha que, de novo, explicar o que era a 10.639. Pense, todos os momentos que eu ia apresentar o meu projeto, eu tinha que explicar o que era... Inclusive com os meus orientadores. Eu tinha que explicar e aí a gente ia trabalhando isso. Então, é por isso que eu digo a você que é um trabalho de beija-flor mesmo. Cada gotinha que a gente faz, isso para ver se um dia a gente consegue, e vamos conseguir, ter uma história diferente. Você sabe que agora eu estou no processo de escrever o organizador curricular do estado da Bahia, né? E é bem interessante, porque a gente tem tentado garantir, né, a presença tanto
por exemplo, da literatura negra, quanto da literatura africana, né, a afro-brasileira, a africana e a indígena, né, no currículo. Porque precisa ser normatizado para que a gente possa fazer disso uma prática. Agora, que contrassenso, quem deveria conhecer a lei, não conhece a lei. Né? Quando eu não tenho, eu não posso reconhecer nenhuma prática de exclusão se eu nem enxergo, né, as exclusões. Então, eu não considero nem as políticas públicas que existem para anular essa história que é o tempo inteiro anulada. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro no ir e vir, no ir e vir. Quando você fala do trabalho do Beija-Flor, eu gosto, né, da metáfora do Beija-Flor, mas eu me preocupo muito com essa coisa de não ir, sabe? A gente nunca... A impressão que eu tenho, às vezes, é de que a gente não consegue sair do lugar. Porque você dá um passo e tem que retornar. Ou eu não tive que discutir agora, a gente não teve que discutir agora a inclusão dos indígenas, dos povos indígenas, para recebimento do auxílio emergencial. Eles não são cidadãos brasileiros. É isso que você está me dizendo? Quem são as pessoas excluídas desse país? Né? Então, assim, não caminha o tempo inteiro. A gente precisa ir e vir, as coisas não vão, não seguem, né? O tempo inteiro. São 10 anos. No comitê a gente conversa muito. Gente, agora não pode ser mais implementação. Não. Como é que eu fico 10 anos implementando uma coisa? Cláudia, é 2003, são 17 anos. Como é que pode? O professor diz aqui, no Brasil não é lei, é sugestão. O professor Lorival diz, lei no Brasil, jovem, não é lei, é sugestão. E ela, se referir à negritude e à diáspora, piorou. É isso. A gente não pode implantar a vida toda. Não pode. A gente tem que correr atrás de ver efetividade. Efetividade sem acontecer não vai, né? Então, acompanhamento complicado também. Quer dizer, são situações... Infelizmente, a gente às vezes tem que dar um passo atrás. Até porque quando a gente começa a gritar é mimimi. Então, às vezes tem que... Quando a gente começa a gritar é mimimi. Se você vai fazer um movimento, é baderna. Quanto mais agora. Então, assim, você é colocado o tempo todo numa situação de invisibilidade proposital, onde o confronto ele é diário e ele é contínuo e a gente não descansa. Você ontem falava sobre um texto que estava numa prova, né, na live ontem com o Carlos. Quer dizer... Loucura aquilo, né? E eu já vivi muitas coisas parecidas. De explicar, Lorival está aqui para falar sobre isso. Joelma acabou de entrar, estou te vendo, Jó, beijo. Também falar sobre isso, que são professores que estão o tempo inteiro convidando a essa reflexão, né? O tempo inteiro trazendo a temática para a prática da sala de aula. Porque se a gente exige, né, uma transformação, essa transformação eu só acredito nela através da educação. Com certeza. Eu não acho que a gente transforme nada. Ontem Carlos fez a referência, né, por exemplo, a eleição do nosso presidente. E eu sei que parece que a gente está indo de encontro ao processo de democracia, né, ou de fragilizar a democracia, quando eu digo, olha, infelizmente é democracia, né? E se a democracia se consolida com essa realidade que eu tenho agora, somos nós que acreditamos nela. Somos nós que construímos ela. A pergunta para mim é, por quê? Como nós chegamos a esse estado que estamos hoje?
Por quê? Essa é a pergunta, né? Por quê? De que forma? Principalmente o porquê. Não falhamos, porque eu, na condição de professora, preciso fazer essa reflexão. Ou não falhamos, mas será que eu deixei... O que está acontecendo? Porque a realidade está aí, né? Eu acreditar em tudo, eu não tenho poder de reflexão e de análise, só muda na sala de aula. A mudança, ela parte da sala de aula e desde sempre. Exatamente. E esse compromisso precisa ser um compromisso contínuo. Nós só poderemos construir. E assim, é desde sempre. O Brasil é um erro histórico. Me perdoe, Carlos, entenda o que eu quero dizer, tá? O Brasil é um erro histórico. E aí eu fico pensando, Deus, como a gente corrige um erro histórico? Leite derramado, a minha avó que eu falei. Fala, Carlos. A minha avó que eu falei, né? Minha filha, leite derramado, sabe? Aí é o ir e vir. O ir e vir. Agora, a minha fala não é para desesperança. Pelo contrário, a minha fala é pela luta contínua. E quando eu digo a luta contínua, eu gosto de dizer, olha, eu tenho esperança no homem preto mais engajado. Quando eu falo homem preto, eu estou falando com relação à mulher negra, tá? Essa mulher preta. O respeito dele a essa mulher preta, a essa construção histórica, essa força dessa mulher preta. Né? Eu falo disso. Quero falar sobre isso, meu desejo é falar disso. Né? Eu acho que é importante a gente trazer o reconhecimento dessa beleza, nos adereços mesmo, na história, nesse saber, aí outra pauta máquina, esse saber não formal, que a gente não valoriza, e não valoriza exatamente porque a gente sabe quem é detentor dele. Quando eu digo, eu lembro agora de uma história, eu fui fazer, né, uma parte da minha pesquisa num quilombo, que fica em Canarana. Essa história é bem interessante. A convite, fui para um simpósio de quilombos, né, na região, e aí eu fui para essa região fazer essa pesquisa. Ela fica a gente pegou um carro, fica em Canarana, na região de Canarana. Peguei o carro, o ônibus, cheguei, de lá tive que pegar um outro ônibus para Canarana. Quando eu cheguei em Canarana, tinha um carro me esperando para ir até o quilombo. Eram 13 quilombos, né? Ali estava reunido 13 quilombos e cada pesquisador ficava com um quilombo. O quilombo que eu fiquei responsável era o Quilombo Segredo. O nome é esse. Segredo. E aí, a gente discutindo, cada um tinha que falar da sua identidade, tinha bem umas 500 pessoas, e aí na hora de falar, eu fui com ele, né, com o Zé, que era o líder desse quilombo, e eu me passei, gente, acreditem, me passei, mosquei legal, peguei, montei os slides, ele foi contando a história, a gente montei os slides, bonitinho, fomos apresentar. Na hora da apresentação, óbvio, não era a minha comunidade, né, estava ali, mas o representante da comunidade era ele, e tá lá, eu fazia assim, Zé, vai, fala. Aí ele, mudo. Aí eu, Zé, fala. E eu vou passar os slides. E ele, mudo. Aí o Zé fala. E ele, cada vez mais mudo. O que está acontecendo? Aí ele falou assim, bem baixinho para mim, Cláudia, eu não sei esse negócio de letra, não. Gente. Eu parei, respirei, me senti assim, que eu disse, gente, eu sei disso, por que isso me passou assim? Eu respirei e disse, olha, Zé, peguei o microfone e falei para todo mundo, né? Zé vai falar, eu vou tirar aqui, ele não vai usar esse material e ele vai falar. Sabe por quê? Porque nós não podemos perder o nosso direito de fala porque a gente não sabe escrever. Aí é a responsabilidade da escola. Nós invalidamos o processo de quem não sabe escrever. É esse saber não formal que precisa ser valorizado pela escola.
Porque nós temos um processo de exclusão histórica desse saber. Afinal de contas, negros e índios não tinham direito à escolaridade. Se eles não podiam estudar, ou quando estudavam era um processo escroto, desculpe a palavra, né? Mas é essa. Você tem até hoje que dar 10 mil pulos para chegar onde você quer, né? 10 mil pulos para se chegar no objetivo. Então, é um processo assim bem difícil. Por que a gente desvaloriza? Aí você vai falar, por exemplo, né, Lorival pode ajudar aí, a literatura africana e a literatura afro-brasileira e a indígena continua não fazendo parte dos currículos. Somente a literatura canônica. Exato. Por quê? Porque a produção da literatura africana, afro-brasileira e indígena é, em sua base, oral. É um saber não formal, mas não pode deixar de ser literatura. Até porque é a representação de um povo. Então, é um compromisso da literatura. Ou então, ela é um desserviço para a sociedade. Claro, claro. Então, por que eu preciso? Claro, né? Precisamos o tempo inteiro brigar para incluir no currículo escolar a literatura negra, a literatura negra e a literatura indígena, quando a literatura portuguesa, que me perdoem os portugueses, fazem parte de todo o currículo do ensino médio. Exatamente. No país. Exatamente. Quer dizer, nós somos os explorados, os excluídos e os anulados até hoje desse processo. Porque essa produção não existe, né? Eu não sou assim, uma pessoa... Eu trabalho, a minha linha de trabalho no doutoramento é a decolonialidade. Não é a descolonialidade, né? A descolonizar, a gente já tentou, mas já viu que não dá para dizer e negar que nós somos frutos de uma colonização portuguesa. Ponto final. Nós somos fruto disso. Nós temos nossas ascendências. Os nossos ancestrais africanos, nós temos nossos ancestrais índios, indígenas, e nós temos nossos ancestrais portugueses. O que nós precisamos é entender, conceber isso aí e partir para o novo, para a nossa produção agora, não é? Entender que nós produzimos uma produção, hoje a produção científica, acadêmica, no Brasil. Mas a gente precisa garantir essa circulação, né? Para trazer a autoria. Eu acho que isso, eu vou dar uma andadinha aqui, eu acho que isso é importante, porque a gente precisa trazer a autoria disso. Né? No momento em que a gente não faz isso, a gente compromete o processo. Né? Então, a importância está exatamente aí. Não basta a produção sem essa circulação. É preciso estar nas escolas, precisa ser uma realidade. Né? Senão, não tem sentido. Primeiro precisa ser conhecida, porque os professores precisam se apropriar disso. Não é? Por isso que eu acho muito importante, quando a gente lá na TV de Teixeira, a gente pensou nessas últimas pautas do Máquina, e que aí foi uma responsabilidade nossa mesmo, particularmente nossa, talvez minha e sua, que a gente trouxe, acho que 6 episódios sobre educação não formal. E a gente trouxe educação não formal na música, educação não formal no geral, educação não formal para a educação para as relações étnico-raciais, sobre meio ambiente também. E nós temos bastante pauta. Fomos entrevistar várias instituições que trabalhavam com a educação, mas não fora da formalidade da escola. Por entender que a educação é tudo isso, é muito maior, é muito mais abrangente. Uma outra questão que você fala aí, que você pontuou, ai meu Deus, me perdi. Bom, mas a princípio é isso, essa questão dessa nossa visão também, e nossa dedicação em estar nessa educação mais geral, mais global, e não apenas
Sim, e aí pensando também num outro trabalho nosso, que foi com os mestres populares, e aí a gente traz Cacau do Pandeiro. A gente não podia Sim. deixar de falar nisso, né? Não, Nós não, produzimos, para não. quem não sabe, nós duas produzimos um documentário, uma ideia que, obviamente, não foi nossa, foi uma concepção dos meninos, de Marcos, de Peterson e de Armando. E eles trouxeram essa ideia de fazer um documentário sobre E Cacau do nós Pandeiro. brigamos, eles trouxeram essa ideia, você conte certo, nós brigamos, dissemos, não, nós vamos participar É também. porque a gente Só não tem homem fazia nesse parte, não. grupo, A gente não fazia parte do só negócio. tem homem nesse grupo, a gente vai participar. Gostaria de lembrar disso. E aí nós entramos, né, como produtoras, e como foi rico. E como foi rico vivenciar isso aí, aprender com o seu cacau. Não foi? Foi uma história Riquíssimo. riquíssima, riquíssima. É um trabalho muito bom. Inclusive, eu vou conversar com a Luciana para a gente ver se a gente consegue colocar esse documentário no YouTube, porque não pode ficar lá guardadinho na mão dela. Uma produção Hoje importantíssima, já é da primeiro pela família, né? sensibilidade, a questão está dando risada, ó. Mas foi isso que Brigamos sim, aconteceu, não foi? eu conto. Jô, eles estão fazendo o quê? Duas sicilianas. Eles estão fazendo o quê? Estão discutindo para fazer foi. Estão discutindo para fazer um documentário. Um documentário sem a gente? Não. A gente vai entrar nesse documentário. Como? A gente vai embora. Aí foi eu e João. Vocês estão fazendo o quê aí? Um documentário. Não, a gente também vai participar. Peraí, pega a caneta aí. Foi isso mesmo, foi. E saiu, viu? E olha, nós trabalhamos, viu? Foi um trabalho rico, muito rico. Aprendemos muito. Que precisa estar circulando. Precisa estar circulando. Quem não conhece, né? Porque é tudo que a gente está falando aqui, é toda essa conversa aqui. A questão da negritude, a questão do se impor, né, enquanto pessoa, é a questão da educação não formal e aquele mestre, que é mestre até hoje, várias pessoas reconhecem, um mestre da cultura popular, e a gente precisa mostrar isso aí. Então, eu vou conversar com a Luciana e vou ver se a gente consegue. Precisa estar nas escolas esse documentário, né? Precisa... eu acho que depois dessa pandemia a gente já tem outra tarefa, né? Fazer com que esse documentário ecoe, porque ele é de uma qualidade, de um conteúdo. As coisas, para quem não conhece, e que esteja aqui nessa live, as coisas da TV Anísio Teixeira, que hoje é uma rede, né, Anísio Teixeira, são produções riquíssimas e de um conteúdo à frente e atemporal. Né? Atemporal, ele não é só o conteúdo. Nós falávamos, em que ano, me lembro, foi o que, 98? 2008, 2009, a gente começou a produção 2009, quando? Me lembre. 2009. 2009, né? Em 2009, nós falávamos dessa luta da mulher negra, nós falávamos de relações étnico-raciais ali já, nós falávamos sobre educação não formal, né? Sobre mestres que não eram valorizados, né? Mestres de cultura, que não faziam parte do show business, né? Dessa coisa ensandecida que era acessibilidade, de sexualidade, de religiosidade. Nós tínhamos um quadro no Máquina, né, que falava sobre isso, da participação dos japoneses na construção, né, a contribuição dos japoneses na Bahia. Na verdade, a gente falava disso. Interculturalidade. Isso, exato. Vamos lembrar de mais pautas. Tinha uma que foi muito bacana, a UAU, lembra de AUAU? Sim. A UAU era um gari. Que recolhia o lixo em Piripiri, nas ruas de Piripiri, e ele, diante da vida, ele assumia uma outra postura, né? Ele estava ali o dia inteiro recolhendo lixo, mas ele fazia isso de uma maneira graciosa. Ele ria, ele cantava, ele fazia paródia, e a gente fez essa pauta de UAU em 2009. E ele fazia uma questão, 2009. Ele fazia uma coisa, mais do que tudo isso, ele orientava
como os moradores deveriam colocar o seu lixo, em que momento, que era uma coisa de educação também. Era uma coisa de educação também. Produções curtas, né? Quando eu lembro das campanhas, nós temos campanhas, né, de saúde do professor, temos campanhas relacionadas a uma série de temas, língua portuguesa, língua estrangeira, e tudo muito curtinho, porque o formato etnomatemática, porque o formato era mesmo para a sala de aula. Exatamente. Era voltado para a sala de aula. Então, essa produção, ela precisa ecoar, porque, assim, quando a gente estava falando disso, existe a produção, mas ela perde o sentido se ela não circula. Exatamente. Se ela não circula, a gente precisa pensar na circulação do que é produzido. Então, quando a gente fala... Lori diz uma coisa bem bacana, né? Que nós, educadores negros, sobretudo somos orgânicos, sempre fomos vanguardistas. E precisamos, porque é estratégia de sobrevivência. Né? Se nós não formos... aliás, nós não temos outra opção além dessa. Verdade. Nós não temos outra opção além dessa. Nós precisamos ser né, vanguardistas. Então, assim, a responsabilidade do professor está exatamente aí. Quando a gente pensou nessa live, né, falar de educação, de negritude, né, além, que seja uma centelha mesmo, né, que seja um passo, que seja um caminho para que a gente possa fazer, né, as transformações diárias, porque elas são mesmo diárias. Eu lembrei do que eu ia falar. Que eu tinha me perdido um pouco. Quando você falou que você entende que tudo isso vai começar, essa mudança de mentalidade começa na sala de aula. E é por isso que, nesse momento, existe uma desvalorização e uma tentativa de enfraquecimento das ciências sociais. Exatamente porque entendem dessa forma também. Então, precisa se desvalorizar o ensino das ciências sociais. Da história, da sociologia, da filosofia, não é? Porque é uma forma de enfraquecer. Porque eles são muito espertos. Não tem ninguém bobo. A crueldade está exatamente aí, né? São bobos. Exatamente. Então, não é isso, o nosso papel é isso. Por isso faz assim, vocês fizeram uns produtos em 2009 e você fala da atualidade. O Máquina de Democracia é um programa jornalístico. A gente fez com cuidado para que as pautas não fossem factuais, mas, entretanto, a gente sabe que é jornalismo e que tem uma questão de uma contextualização histórica e sociopolítica histórica ali daquele momento que foi feito lá em 2009. Mas apesar de tudo, as pautas ainda são extremamente atuais. Porque elas são atemporais, né? Elas são atemporais. Então, assim, essa produção é como você fala, a gente precisa realmente, porque como nós conhecemos, a gente precisa mostrar aos colegas, o professor falou aí, estou curioso, tá lá, professor, na plataforma Anísio Teixeira, os colegas que estão aí online podem colocar no comentário, por favor, o endereço certinho da plataforma Anísio Teixeira. E tá Geraldo colocou. Está disponível, são conteúdos livres. Na nossa época, lá no iniciozinho, não tinha essa preocupação. A gente já pensava nisso. Mas são conteúdos livres. É tudo Creative Commons, então todo mundo pode usar tranquilamente, obviamente, que damos créditos. E está aí. E é uma produção para o professor usar em sala de aula. E é uma produção, sim, de vanguarda. E é uma produção, sim, muito importante.